com Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los. Então, estou, agora, à sua disposição e eu os escuto. Questão: qual trabalho fazer para superar da melhor maneira possível os bloqueios? A palavra trabalho não é adequada porque, como vocês sabem, vocês estão nos tempos extremamente reduzidos, nos quais a luz Cristo chega. A luz é atuante. Ela confronta, efetivamente, as resistências, mas, uma vez que as resistências são vistas, elas não têm necessidade de serem vistas nos mecanismos da causa primeira. Elas não precisam ser vistas, necessariamente, no plano psicológico, às vezes, no corpo. Vocês chamam a isso eliminações. Portanto, há apenas que deixar trabalhar a luz. Quanto mais você deixar agir em você a vibração, mais será fácil, porque, no que você é em seus casulos de luz, há uma vontade de agir por si mesmo. Mas a luz não pode agir nessas condições. Ela apenas pode agir se há uma transcendência dessa vontade de ação. É claro, o ser humano, mesmo ao nível espiritual, desde muito tempo, sempre buscou, por exemplo, querer viver o bem para apagar o mal, querer apagar o mal pelo bem. Tudo isso faz parte dos antigos mecanismos de funcionamento. Não se pode penetrar o novo mantendo o antigo. É similar, também, para os modos de ação. A sensibilidade é algo que é ligado a outra esfera. É claro, como eu disse, há sempre uma história pessoal que vem dar conta do motivo de ser assim. Mas, ao limite, tudo isso não tem mais importância. É necessário elevar a vibração para estabelecer-se no coração. Todo o resto deve apagar-se diante da majestade da luz. E isso não é um trabalho. Questão: se cada órgão tem um papel fisiológico ou em outros planos sutis, o que advém quando um órgão é retirado? Nenhuma importância. A função dita energética permanece. A função psicológica permanece e a função espiritual também. Felizmente. Questão: o centro da coroa radiante do coração é o centro do triângulo da triunidade. Perfeitamente. Questão: o ponto que está diante do ponto que riste é esse ponto? À frente, sim. Ele está, muito exatamente, a meio caminho entre o que é chamado centro do chakra do coração e o ponto do coração. Aliás, todos os seres que tiveram, digamos, visões, para não dizer outra coisa, do Cristo, viram-no, frequentemente, com raios que saíam. Eles não saem do coração órgão, eles não saem do centro do peito, eles saem exatamente acima. É o equivalente, se preferem, ao que é chamado, a nível de órgão, o timo. Questão: que fazer se alguém tem necessidade de ajuda? Ajudá-lo ou não? É sempre a cabeça que faz essa questão. Porque, se você está, você mesma, centrada no coração, essa questão não pode mesmo aflorar. E, portanto, uma projeção, em algum lugar do mental. Lembrem-se de que a luz vai, a um dado momento, tornar-se totalmente visível para todos, não é? Mesmo aqueles que não querem vê-la, por mais que ponham a cabeça no buraco, a luz estará aí, também. Obviamente, conforme sua capacidade para ressoar com a luz e entrar em ressonância, na interioridade, se preferem, ou na nova dimensão, isso dá no mesmo, o que vai acontecer. Vocês penetrarão essa nova dimensão. Aos outros, que vão querer reagir, mesmo através de uma vontade de bem ou qualquer outra coisa, o que isso quererá dizer? Quererá dizer, simplesmente, que eles não estão no coração. É tão simples assim. Eu repito, ninguém conhece a data e a hora porque, como vocês sabem, efetivamente, a luz chega de diferentes lugares, mas tudo depende da libertação da Terra sobre a qual vocês estão, até prova em contrário. Quando a luz estiver maciçamente presente haverá, obviamente, seres que vão ressoar a essa luz, princípio de atração, e que vão entrar no samadhi o mais total. Aqueles que não entram no samadhi, o que isso quer dizer? Que eles estão na dualidade, simplesmente, e que eles não podem ressoar a luz. Portanto, não há que se fazer a pergunta: o que vou fazer, se vivo isso ou aquilo?
Porque, se vocês estão no coração e na vibração do coração, eu não falo do coração da cabeça, naquele momento, tudo vai desaparecer. Vocês são transcendentes. Olhem o que lhes foi descrito por Mananda Mohi ou Gema Galgani ou por outros, é exatamente isso que vocês vão viver. É claro, toda a humanidade vai ver a luz, sem exceção alguma. Contudo, será que toda a humanidade vai entrar nessa luz? Haverá resistências. Portanto, não há que se fazer a pergunta. Ou vocês estão na atração e na ressonância em relação à luz e vocês se tornam luz, ou vocês estão na resistência e na oposição. Naquele momento, vocês irão reagir ao que estiver aí, uma casa que desaba ou não importa o que. Portanto, é a consciência que decide, não é o mental. A consciência que vocês estabelecem naquele momento preciso. Portanto, é muito, muito claro. Tudo isso lhes foi explicado pelas estrelas e, também, por outros anciões entre nós. Isso será, estritamente, assim. O que vocês querem que seja mais? É o período prévio, no qual vocês entraram. Desde o mês de março, eu lhes digo que é a ascensão, mas cada um está num grau variável da ascensão segundo, justamente, sua capacidade para vibrar o coração e para penetrar nessa alegria inefável do Samadhi. Mas não são vocês que decidem entrar no Samadhi. É a luz que decide conforme, justamente, sua permeabilidade à luz vibral. E tudo. Em resumo, pode-se dizer que, vivendo a existência e a unidade, totalmente, naquele momento, vocês sairão, totalmente, da ilusão. Simplesmente, sua consciência não será mais, como se diz, projetada ao exterior. Ela estará totalmente na luz. Enquanto você se prepara exteriormente, é que vocês não estão no interior, ou não suficientemente. Mas isso não é algo que se decida na cabeça. É o apelo do espírito. Ou esse apelo do espírito e da luz vibral está cada vez mais presente em vocês, ou ele não está. Mas, se ele não está, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que vocês não estão prontos. Isso quer dizer, simplesmente, como foi dito por Teresa e por outros, que há muito numerosas moradas na casa do Pai. Porque vocês querem que todo mundo vá ao mesmo lugar. É como se alguém decidisse, num país, por exemplo, a França, que, no próximo ano, vocês iriam, todos, em férias ao mesmo lugar. Mas, se vocês não gostam do mar e se vocês detestam a montanha, o que vocês fazem? A luz não vem privá-los do que quer que seja. Ela vem, simplesmente, realizar o que vocês são. Nada mais, nada menos. Se vocês estão no espírito e na unidade, vocês viverão o espírito e a unidade. Se vocês têm necessidade de um corpo, da matéria carbonada, ser-lhes afeito. Muito exatamente, segundo o que vocês são, ou seja, segundo sua vibração. Tudo que eu digo, aí, progressivamente e à medida das semanas, vai aparecer-lhes cada vez mais claramente. Não vale a pena, como dizer, angustiar-se, uma vez que o choque é um mecanismo íntimo. Mas, uma vez que o mecanismo íntimo revele-se, bem, a vontade da luz se faz, que é, necessariamente, em acordo com o que vocês são e não com o que vocês queriam ser. É um mecanismo que, quando é explicado com palavras, pode parecer terrivelmente complicado para o mental, mas é terrivelmente simples. Disseram-lhes que havia apegos que era necessário superar. Tudo isso lhes foi exprimido de tantos modos que eu não vejo como se pode dizê-lo melhor. Agora, se vocês estão apegados, bem, permaneçam apegados, se é seu prazer e sua alegria estarem apegados. Agora, se estar apegado, e ao que quer que seja, eu falo, coloca-lhes um problema, então, deixem a luz agir. Não pode ser diferentemente. Questão: quais são as indicações que mostram que a vibração evolui bem? É muito variável, de acordo com os indivíduos. Há os que vão, apenas, sentir a vibração entre a L, unidade e ER. Outros, que vão sentir o triângulo da triunidade. Outros, que vão sentir o fogo no coração, ou uma pressão no coração, e outros, que vão sentir essa coroa radiante.
Essas diferentes fases, se querem, isso havia sido dito, não por mim, mas eu o reconfirmo, é como para os sons nos ouvidos. Há 7 sons. Há 7 samadhi diferentes. Há 7 estados vibratórios diferentes de luz. Portanto, não há um que seja melhor do que o outro. Simplesmente, é a vibração que decide, aí também, nesse nível, e a vibração vai trazê-los, ou levá-los, a um dado nível vibratório, simplesmente. Mas é claro que, fora de todo o espaço interior em sua vida, no sentido mais comum, o que quer que vocês façam, a faxina, a louça, o trabalho, não importa o que, se vocês estão na unidade, ainda que não sintam, naquele momento, a mesma luz que quando vocês estão no interior, há uma característica essencial, isso, todo mundo pode saber. Não há necessidade de colocar-se a pergunta de saber se estou na unidade, estou na dualidade. É o mental que faz a pergunta. Simplesmente, olhem como vocês estão. Vocês estão na alegria ou vocês não estão na alegria? O que quer que aconteça em sua vida, tanto agradável como desagradável, vocês não podem trapacear com a alegria. Ou vocês estão, ou vocês não estão. É claro que se, por exemplo, vocês têm um problema que os incomoda, mas não é o coração que desencadeia isso. O que é? É, obviamente, o corpo inferior, entre aspas, ou seja, o corpo de desejo, o corpo da personalidade. O coração nada conhece de tudo isso. É o estado de seu ser, essencial, que não é desse mundo. Eu creio que, há anos, nós lhes temos dito isso, de muitos modos. Não há razão alguma, nesse período, para que vocês não estejam no bom lugar. De qualquer modo, todos os elementos, chamam a isso kármicos, da alma, todos os elementos do espírito e da personalidade são convergentes para um ponto focal. E, aí, vocês estão no gargalo que conduz ao ponto focal. Portanto, vocês estão, exatamente, em seu gargalo, quer esse gargalo seja um peso ou a alegria. Vocês não podem mais trapacear. Questão: se a luz, que descerá para toda a humanidade, será vista interiormente, haverá, igualmente, uma manifestação exterior. Obviamente, porque ela é, também, exterior. Vocês podem bem imaginar que aqueles que não podem entrar no interior, é necessário que se lhes mostre de alguma forma. É um processo, justamente, que faz desaparecer a distinção interior/exterior, por ressonância. Então, é claro, atualmente, há os que vivem essa luz no interior, esse fogo interior e esse estado quase de samadhi, mas, a um dado momento, como nós sempre o dissemos, isso será por toda a parte. Questão: quando eu pratico ativações com os cristais, tenho frio, sistematicamente. O frio corresponde, geralmente, a uma crispação da energia ou da vibração. É uma reação que evoca a sensibilidade ligada às emoções. A consciência é uma vibração de amor. Ou ela é neutra, ao nível térmico, ou é um calor ou um fogo. O frio traduz, simplesmente, não um desequilíbrio, mas uma não adequação total do processo com o corpo de personalidade. O calor dilata e expande. O frio contrai. Então, é claro, mesmo quando há alguns arcanjos que descem, vocês podem, por reação, de medo ou de retração, sentir esse frio, mas, se vocês captam o fogo e o amor do fogo, vocês não podem ter frio. Pode haver uma sensação de frio epidérmico, mas, no interior, vocês estão em ebulição ou têm calor. Questão: a noite escura da alma é vivida uma única vez ou, efetivamente, pode-se vivê-la várias vezes? É muito variável, conforme as pessoas. Vocês viveram os primeiros entusiasmos da luz. Sim, mas depois, é necessário, efetivamente, que a personalidade apague-se diante da luz, e isso é, como vocês dizem, uma coisa totalmente diferente foi usada, aqui, a expressão, Unia Utripaire de Manches. Portanto, pode vivê-la numa vez, pode-se vivê-la quando de um processo extremamente intenso e único ou, então, reproduzir-se por pequenos toques sucessivos. É diferente para cada um. Questão: foi-nos dito que, a um dado momento, o céu vai rasgar-se.
Isso corresponde à abertura de um envelope que circunda a Terra e, naquele momento, ver-se ao céu como ele é, na realidade, negro. A resposta é sim. E, também, o envelope do céu, mas a luz não é, jamais, negra, ela é branca. São vocês que a veem negra. Vocês estão invertidos, não se esqueçam. Questão. E, então, naquele momento, ver-se ao céu branco ou negro. Todo branco, exceto para aqueles que estão na dualidade. Eles permanecerão no escuro, e um negro de tinta, mas, a um dado momento, tudo se tornará branco, mesmo para aqueles que aliviam apenas o negro. Questão. Não poder dormir ou não dormir, ou dormir menos, faz parte do processo? Para alguns, sim, ter menos necessidade de sono. Aliás, isso é descrito em todos os textos orientais ou que falam de místicos porque, quando a consciência vai para a unidade, para a luz vibral, ela tem cada vez menos necessidade de sono. Mas, para alguns, será o inverso. Vocês vão passar por episódios em que poderão dormir 20 horas, 30 horas, conforme as fases de ajustamento, digamos. Questão. E quando não se consegue dormir à noite, que se sente como em hiperatividade? Isso se chama uma perturbação do sono. Isso nada tem a ver com a luz. A luz vibral faz com que vocês estejam despertos, conscientes e lúcidos, sem qualquer hiperatividade, quando começam a ver o que é chamada a trama etérea e a luz vibral em seu teto. Mas sem qualquer perturbação, na paz a mais total. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e eu lhes desejo muito boas vibrações de luz e plenos de alegria em seu coração. E eu lhes digo até muito em breve. Mensagem atemporal.